Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doses Milionárias Podcast. Hoje teremos uma convidada muito especial, Simone Rocha, nutricionista. Ela que é uma grande amiga e uma grande parceira quando a gente está falando sobre a nossa luta de realmente levar uma nutrição verdadeira, levar uma nutrição ética, honesta e ajudar nutricionistas a ajudar a nossa profissão. Então, hoje a gente vai falar sobre a carreira do nutricionista, o presente e o futuro. Como que a gente precisa pensar daqui para frente e no agora também, para que a gente possa nutrir mais pessoas, ajudar mais vidas e levar mais saúde para a nossa população. Simone, seja muito bem-vinda, uma honra ter você aqui. Queria que você se apresentasse para o pessoal e contasse rapidamente um pouquinho da tua história na nutrição. Então, eu sou Simone, nutricionista, sou formada desde 96, né? A minha caminhada na nutrição inicialmente foi dentro das entidades de classe, né? Eu fui presidente do conselho em 2007, isso. Depois fui para a Associação de Nutricionistas do DF, fiquei uma temporada lá, em média 6 anos, né? E a minha o meu principal objetivo nesses locais era dar maior visibilidade ao profissional. Eu me formei numa época quando o profissional nutricionista estava começando a conquistar novos caminhos, né? Foi quando teve o boom do nutricionista em consultórios, então eu formei em 96. No ano de 2000, a gente já estava conseguindo uma boa abertura de consultórios em nutrição. Então, eu falo sempre que eu pavimentei uma estrada que agora está todo mundo passando, né? E esse pavimentar foi bastante dolorido, mas saiu, né? Perfeito. E a Simone, ela é uma grande representante, eu honro muito a vida dela, porque não só aqui em Brasília, mas no Brasil todo, ela, assim como eu hoje, né, numa outra geração, num novo momento, a gente realmente acredita que se os nutricionistas estiverem unidos e forem realmente valorizados, a gente consegue literalmente transformar a saúde desse país. Porque nossas crianças, os adultos, idosos, todos bem nutridos, a gente consegue ter muito mais qualidade de vida, a gente consegue ter uma série de benefícios de uma forma global. Então, para a gente poder começar, a gente separou aqui 4 questões centrais para a gente poder trabalhar. E aí, o primeiro ponto é sobre o papel do nutricionista na sociedade atualmente. Então, a gente vai trazer essas 4 perguntas, eu vou passar para a Simone, trazer a visão dela, e depois eu trago a minha e a gente vai fazendo esse bate-bola. Então, Simone, vamos lá. Para a gente poder começar, a primeira pergunta é o seguinte: na sua opinião, como que o nutricionista ele contribui para a transformação da saúde pública e individual no Brasil? Então, primeira coisa que a gente tem que salientar é que o profissional nutricionista é um profissional da área de saúde, né? Então, Perfeito. às vezes as pessoas esquecem disso, né? Pensam somente na estética, mas a nutrição é fundamental na prevenção de doenças, né? Perfeito. Na diminuição do custo da saúde pública mesmo, né? Você adoece menos se você tem uma população mais bem nutrida. E evidente que quanto mais cedo a gente começa a preocupar-se com essa questão nutricional, ou seja, do aleitamento materno, introdução alimentar, alimentação das crianças, Sim. adolescentes, dos jovens, dos idosos, a gente tem um custo diminuído de saúde considerável, né? E levando em consideração que grande parte da população tem difícil acesso à saúde, né? Não Sim. tem que depender da saúde pública e nem sempre consegue ser atendido a tempo, né? Quando necessita. A dieta e a alimentação e o estilo de vida são fundamentais para que você tenha uma boa saúde, né? Perfeito. Eu acredito que o que a Simone trouxe é uma visão realmente sistêmica da coisa, porque vai impactar em todas as esferas da sociedade, né? Então, por isso que a gente fala e por isso que a gente acredita tanto na nutrição, porque o impacto social que a nutrição leva para a vida dos brasileiros e, claro, né, a gente tem uma desigualdade social muito grande, então a gente precisa pensar nessa população, a gente precisa pensar em principalmente levar o conhecimento para essas pessoas, porque se elas tiverem o conhecimento nutricional, e aí a gente vai entrar já na parte da educação alimentar e nutricional, que para mim foi uma das grandes paixões durante a faculdade, que foi onde eu vi realmente o impacto que o nutricionista tem. Mas um ponto legal da gente trazer, 2 pontos rapidamente, primeiro, a questão da mudança no comportamento alimentar
principalmente quando a gente diz respeito às doenças crônicas não transmissíveis. Então, o nutricionista, ele consegue contribuir de uma forma muito poderosa no que diz respeito à pessoa entender quais são os comportamentos que vão levar ela a ter uma qualidade de vida e um bem-estar, realmente. E aí, a Simone, ela trabalha muito com diabetes, né, Simone? Isso. Então, se você puder trazer isso, como você vê que o nutricionista, por exemplo, no diabetes, ele traz essa contribuição no comportamento das pessoas? Então, o que eu acredito é que a população brasileira, ela sofre muito porque o diagnóstico da doença sempre é feito muito tardio, né? O diabetes tipo 2, principalmente, ele é uma doença que ele é caladinho, as pessoas vão se tornando diabéticas e nem percebem. Quando se dão conta é quando já tem todos os sintomas muito evidentes, tipo muita sede, urinando demais, ou perde peso muito rápido, ou ganha muito peso, e aí as pessoas vão procurar o motivo daquilo e as pessoas já são diabéticas, né? Não tem esse tratamento, esse acompanhamento médico tão constante. Então, isso dificulta muito até o custo da doença, né? Outra coisa importante é que a gente tem um fator racial também, né? O diabetes é uma doença que ela tem uma prevalência muito grande na nossa população preta, né? E, consequentemente, o povo brasileiro tem mais que 50%, quase 50% da população preta, parda e negra. Então, consequentemente, a gente tem o maior número de pessoas que possam desenvolver diabetes. E entre poder e não poder, o que faz a diferença é o estilo de vida e a dieta, e a alimentação. Então, por isso que é muito importante a gente estar prevendo, né, educando a população em relação ao estilo de vida e hábito alimentar. E o que me preocupa muito é que quando a gente vê as políticas públicas de alimentação e nutrição, a gente tem algumas políticas de incentivo, onde a pessoa recebe a sua bolsa família, né, ou o seu dinheiro para poder comprar alimentos. Se esses projetos não forem feitos paralelamente com a ação da educação nutricional, de nada adianta, porque você dá o dinheiro para a pessoa comprar e ela não tem uma educação nutricional, ela vai lá e compra só alimentos que têm calorias vazias e não se nutre, né? Uau. Então, às vezes, um incentivo que você dá pode ser um tiro no seu pé, né? Então, eu acho muito importante esse retorno da necessidade dos padrões, né, que eles agora vão voltar a exigir vacinação e curva de peso para essas famílias que são beneficiadas por esses projetos, né? Ter essas ações mais controladas, porque não adianta você dar dinheiro para comer e a pessoa vai lá e compra refrigerante e salgadinhos, né? Brilhante, Simone, brilhante. Essa discussão ela é muito importante, pessoal, porque a gente precisa fomentar as instituições governamentais para que as pessoas elas realmente tenham o conhecimento e sejam livres para poder fazer a escolha certa. Então, quando a gente só dá o recurso, mas não vem com a educação em conjunto, a gente não deixa as pessoas serem livres, a gente deixa as pessoas serem independentes. Então, o nosso trabalho como nutricionistas, algo que eu trago muito forte, é que a gente precisa retornar às raízes, Simone. A gente está num país eu diria e ouso dizer que nós estamos no país mais rico no que diz respeito a riquezas naturais, a alimento, a comida de verdade. Eu sempre que vou para a Chapada dos Veadeiros, por exemplo, eu vejo uma riqueza nutricional lá com araticum, com murici, com piqui. E nós que somos brasileiros, a gente não valoriza isso. Então, eu acredito que quanto mais o brasileiro ele retornar a esse conhecimento ancestral, a esse conhecimento das nossas raízes, porque o alimento que a gente tem disponível hoje, aqui no Brasil e sempre, né, ele não só tem uma densidade nutritiva gigantesca, só que as pessoas elas não olham isso como uma verdadeira riqueza. Então, complementando o que a Simone falou, um outro ponto que está correlacionado com isso também, com a educação que precisa... Porque no final das contas, Simone, o nosso papel na nutrição é um papel educacional, né? Total educacional. As pessoas elas precisam ter uma base para elas poderem se nutrir e não só matar a fome. Exatamente. Né? Esse que é o ponto. E aí, um outro grande e importante tema é a gente falar da desinformação. A gente está na era das redes sociais, né? A gente tem muitas pessoas que não são profissionais formados, não são pessoas capacitadas para falar de nutrição, que acabam se intrometendo no assunto, que acabam dando pitaco, né, como a gente diz,
e acabam desinformando as pessoas muito mais do que informando. E aí o que acontece? Quem paga a conta somos nós, nutricionistas, no consultório. Porque hoje o nosso trabalho é muito mais fazer com que a pessoa entenda toda aquela desinformação que ela acumulou, do que realmente a gente já começar informando. Você percebe isso, Simone? Você vê essa importância do Nutri nesse caso? Então, eu acho que agora, esse momento da nutrição, a gente tem essa concorrência desleal, que é a concorrência com quem não é profissional da área de nutrição. E às vezes, até assim, eu fico até um pouco preocupada, que às vezes a gente tem profissional da área de saúde, ou seja, que não é nutricionista, mas que é um outro profissional da área de saúde, sim, que também entra nesses modismos, né? E aí, às vezes, o cliente, o seu paciente, ele questiona, mas o meu médico falou isso, né? Perfeito. E aí você tem que ter muito argumento técnico, né? E muita, sim, segurança para você rebater uma fala de um outro profissional que é da área de saúde também. Exato. Então, assim, as redes sociais é uma forma de, eu até falo, era muito melhor sem, nesse sentido da alimentação e da dieta, plenamente, né? Mas eu acredito também que nós temos que ter uma formação segura para poder combater essas notícias de moda, né? Hoje, sim, mesmo o DFTV amanheceu com uma pauta que era falar sobre os ovos, né? Uma pessoa comendo 10 ovos no café da manhã. Olha só, não vi isso. E aí tinha uma colega nutricionista que ela estava lá sendo advogada, né? Tipo assim, ela tinha que se posicionar de uma maneira correta, então eu vi assim, ela ficou meio que numa sinuca de bico para poder falar ali sobre o tema. Perfeito. E é isso, cada ano é um alimento, cada ano é um modismo, né? Então, sim, agora é ovo, a dieta carnívora, né? Antigamente era paleolítica. Então, assim, cada ano a gente tem que se aperfeiçoar no nosso conhecimento para poder esclarecer esses modismos nutricionais, né? Perfeito. E quando a gente se prepara para isso, a gente consegue realmente trazer a informação clara para a população, né? A gente não, a gente vê hoje ainda na nutrição, e esse é um convite para todos os nutricionistas que estão nos ouvindo, para que a gente se una de verdade. Para que a gente não fique brigando entre si e debatendo entre si, se degladiando, sendo que a nutrição é nossa. A nutrição pertence aos nutricionistas. Então, quanto mais a gente se separa, quanto mais a gente se desune, quanto mais guerra de ego a gente tem, menos a nutrição ganha e mais desvalorizados nós somos. Então, nessa guerra de combate à desinformação, nós precisamos ser, cada vez mais, profissionais polidos. Pesquisa essa palavra, polidez. Quando você tem polidez, você tem realmente a clareza da ética, da honestidade e da informação que você está passando, porque é muito sério. A gente está lidando com a saúde das pessoas, a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, esse é meu convite para todos os nutricionistas. E aí, aproveitando-se, para a gente ir para o nosso segundo tópico, já falando um pouco das políticas públicas e da educação alimentar e nutricional no Brasil, é importante a gente levantar o seguinte ponto. Quais são os avanços que você acredita que a gente ainda precisa conquistar, tendo em vista que você esteve num ambiente, né? Você foi presidente do conselho, então você esteve lá na linha de frente. A Simone é uma grande nutricionista que ajudou nós todos a ser mais vistos, a ganhar visibilidade, a ganhar valor dentro do mercado. Então, a gente deve muito isso a você, Simone, e a todos os nutricionistas que estão nessa luta, né? Então, o que você acredita que a gente precisa avançar para esses próximos, pelo menos os próximos 10 anos, como classe, como profissionais nutricionistas? Então, a primeira coisa que você falou que eu acho essencial é nunca esquecer que o nutricionista é um educador, né? Ele tem que focar as suas ações na educação nutricional. Como categoria, é que a gente realmente tem que caminhar de mãos juntas, né? A gente tem que valorizar o trabalho do nutricionista que está no hospital, o que está na cozinha, o que está mexendo com esporte. Cada um tem o seu valor. Então, aquela coisa, cada um tem o seu talento e a gente tem que fazer com que o talento do outro sempre prevaleça também. Quando a gente respeitar o espaço do outro como profissional, a gente acaba conquistando mais espaço. Quando a luz do outro brilha, ilumina a gente também. Então, às vezes a gente esquece disso, né? E importante também valorizar as entidades de classe. Às vezes eu fico nesse período de renovação de
pagamento de anuidade, ou se você é ou não é associado na associação de nutrição. Para que eu vou me associar se só tem um evento de 4 em 4 anos? Quando estiver perto do Combrão, eu me associo. É muito mais que isso, né, gente? Então, assim, eu acho que quem trabalha no conselho voluntariamente, como eu trabalhei, sabe quais são as dores que o profissional tem. Existem várias brigas a nível... junto ao governo, junto a entidades comerciais. Sim. A gente briga por contratação de profissional para diversas áreas. Então, Sim. assim, eu acho que todo mundo tinha que passar e conhecer o trabalho das entidades de classe. Tinha que passar por lá para entender como que funciona. Criticar é muito bom, né? Falar de longe é muito bom, mas quando você passa e sente a dor ali, você vê que não é tão fácil, né? Sim. De repente, a gente acha caro a anuidade porque a gente é mal remunerado, né? Perfeito. E quando eu falo a gente, no sentido da categoria como um todo. E ser mal remunerado muitas vezes é consequência de uma ação nossa, da gente ser muito permissivo e aceitar qualquer tipo de emprego. Quando o nutricionista começar a falar não para aquele cara que quer pagar uma miséria, ele vai ter que mudar o salário, ele vai ter que repensar na contratação. É uma simples palavra, não, por isso eu não trabalho, não, meu trabalho vale mais que isso. Não se submeter a esses salários muito baixos. Né? Aí você, com essa postura, o mercado vai te valorizar muito mais e você também vai passar a valorizar a fiscal que vai te fiscalizar, porque é ela que vai lá reclamar das coisas que estão erradas. Então, assim, é um ciclo vicioso, né? Uma roda que tem que rodar legal, porque senão não fica bom para ninguém. Então, acho que a gente gasta muita energia para reclamar, Sim. ao invés de colocar a mão na massa e mudar essa realidade, né? Sensacional, Simone, sensacional. Eu concordo plenamente em gênero, número e grau, porque, no final das contas, prestem atenção nisso, Nutris, a gente tem um poder gigantesco nas mãos, que se chama mudança cultural. Nós temos uma cultura muito forte, só que dentro da nutrição, e esse foi o ponto que a Simone trouxe, dentro da nutrição a gente tem uma cultura de escassez. A gente tem uma cultura de aceitar qualquer coisa. A gente tem uma cultura de não se valorizar. E de não ter uma base empreendedora forte. Sim. E esse é o nosso trabalho agora. Tem muito nutricionista no mercado que é excelente tecnicamente, que é seguro, que é segura, que sabe o que está fazendo, que transforma vidas literalmente. Mas quando essa nutricionista, quando esse nutri, não tem o preparo para lidar com uma empresa, com um negócio, com a gestão da saúde das pessoas, a gente acaba tendo uma vida focado em pagar boleto e ralar. Então, o que a gente precisa cada vez mais? Mudar a cultura da nossa classe. E esse é o nosso trabalho daqui para o final da nossa vida, né, Simone? Eu acredito que essa mudança de perspectiva da carreira vai ser bom para a gente, né, como profissional, e também para a população, né, que é uma mudança de comportamento nosso que vai fazer uma mudança de comportamento na população também. Então, quando a gente não priorizar o alimento, quando a gente prioriza mais a prescrição de suplemento com terceiras e décimas intenções, né, Sim. de ser bonificado, algumas coisas assim, que Perfeito. Isso não é ético, não é correto, não é moral, a gente tem que voltar e lembrar que o alimento que é o nosso instrumento de trabalho, né? Uau. Tem que voltar e lembrar que quando minha avó comia, lembrar daquela comida ancestral, no sentido de... os meus avós comiam muito melhor do que os meus filhos comem hoje em dia, né? Sim. Eu até brinquei. Esse dia eu falei, nossa, tá com tanta jaca aqui em Brasília e ninguém gosta de jaca, por que o povo ficou... com terror de jaca, né? Eu brincando, né? Porque a nossa geração, quer dizer, a minha geração não, que eu tive na minha infância, meus avós me davam jaca para comer de sobremesa. Mas essa geração dos meus filhos, eles não tiveram acesso a esse tipo de alimento, né? Perfeito. E essa cultura, né, de voltar a reconhecer os alimentos locais é muito importante, né, gente? A gente tem que comer o que é produzido perto da gente, não o que vem de longe, né? A gente sempre valoriza o que vem de longe. Tem tanto alimentos deliciosos aqui no Cerrado, né, e tão Exato. nutritivos, que é uma coisa mais nutritiva do que piqui, né? Sim. Mas o cheiro é ruim. É porque a gente não criou hábito, né? O próprio baru, que é um alimento fantástico também, riquíssimo. Ele é considerado uma oleaginosa, mas ele nem é uma oleaginosa, ele é uma leguminosa, né? Exato. Então, assim, que é altamente proteico. Sim. Então, se a gente tiver
essa clareza no pensamento de estimular o consumo de alimentos da nossa região, né, a gente vai favorecer não só a economia, mas a nutrição da nossa população, né? Perfeito. E quando a gente vai para certos locais, a gente vê que os produtores locais, as pessoas que estão desenvolvendo ali aquela agricultura, principalmente no sentido de agricultura orgânica, né? Eles trocam muitas sementes, tem toda uma biodiversidade, um ecossistema de biodiversidade que está sendo multiplicado. Então, isso é riqueza, pessoal. E nós somos um país extremamente rico, só que a gente foca nas coisas erradas. A gente foca num lado consumista da coisa. E no que vem de fora. No que vem de fora. E que, no final das contas, não nos preenche. Sendo que aqui no Brasil, a gente pode entrar nesse ciclo da abundância, em que o nutricionista, presta atenção, Nutri, você que está me ouvindo, é isso que a gente precisa de você, junto com a gente, nos próximos 30 anos, pelo menos. A gente muda a cultura do nutricionista, a gente muda a mentalidade do nutricionista, ele se posiciona, ela se posiciona. Quando a gente se posicionar, o mercado ele vai ter que mudar. Porque o mercado ele vai ter que se adaptar à nossa valorização. E aí, quando o mercado muda, o padrão de consumo muda. E aí as pessoas elas começam a dar mais valor, a entender. Tem alguns testes sociais que eu já vi, alguns vídeos nas redes sociais, que lá no Rio de Janeiro, que eles pegam crianças, separam algumas frutas e alguns legumes, alguns vegetais e perguntam para as crianças qual é, né, aquela fruta, qual é o vegetal. Incrivelmente, a grande maioria das crianças não sabe praticamente nenhum. Então, a gente precisa levar isso para a escola. A gente precisa levar isso para dentro de casa, você que é pai, você que é mãe e talvez não seja nutricionista, a gente tem que levar isso a uma sabedoria do nosso país, das nossas raízes brasileiras. Então, o começo de tudo não é brigar. O começo de tudo não é discutir. Quem está lá na linha de frente, como a Simone já esteve, sabe que tem muita coisa que precisa ser organizada. Né? E a gente tá nessa luta de poder se unir. Só que quanto mais o nutricionista, como classe, como visão de, bom, não somos melhores do que ninguém, nem maiores do que ninguém. Cada um tem o seu valor e a sua importância. Mas medicina, nutrição são a base para a vida. Então, se a gente se une de verdade, as coisas mudam nos próximos anos. E aí, vamos lá. Para a gente continuar, agora falando um pouco, dos desafios da carreira do nutricionista. Eu, sinceramente, na minha visão, na minha opinião, por conhecer muitas universidades e muitas faculdades, de verdade, a minha visão é que a faculdade de nutrição, ela é muito boa. Eu acredito nisso. Claro, tem várias coisas que podem melhorar, que eu penso diferente, mas de verdade, hoje o nutricionista, tecnicamente, ele sai preparado com uma base, certo? Em relação ao atendimento e ao empreendedorismo, que aí são outros 500. Então, assim, como Nutri, eu que já acessei muitas universidades, e aí olhando para a parte boa, né? A gente tem o costume, né? O brasileiro tem o costume de olhar para a parte ruim da coisa. Eu tenho a visão de olhar para a parte boa. Então, a gente precisa avançar em certos pontos dentro da universidade, dentro da faculdade de nutrição, mas eu acredito que tem muitos pontos positivos. Agora, quais são os maiores desafios, que você enxerga para os nutricionistas do mercado atual? Eu acho que não saber fazer gestão. Isso, para mim, é a principal dificuldade. Isso segue para todas as áreas de atuação. Gestão em cozinha, gestão em consultório, né? Sim. Quantas pessoas se formam, o pai vai lá, compra a sala, monta tudo, e aí ele quebra no primeiro ano porque não consegue pagar as despesas, certo, porque não consegue fazer a gestão do seu negócio, né? Não sabe fazer propaganda, não sabe trabalhar com custos, né? Então, eu acho que gestão é a palavra-chave. Eu acho que a gestão tinha que ser introduzida de uma forma obrigatória dentro do curso de nutrição. Não só gestão de cozinha, mas gestão como a palavra, com o sentido mesmo da palavra, né? Sim. E uma outra coisa que eu acho que a gente precisa é tomar consciência que a gente não precisa querer tomar o lugar do outro profissional.
né? A gente tem que fazer bem feito, Sim. simples o bem feito. Eu até falo, faça simples o bem feito, que você vai ter resultado melhor do que muita gente que fica criando muita ideia, né? Se você tiver total autonomia de conhecimento técnico da sua área, Sim. você vai ser um bom profissional, né? Ao invés de ficar brigando com o profissional, batendo boca por A e B, entendeu? Assim, é porque ele pode pedir exame, eu não posso, é porque isso e aquilo. Faz seu trabalho bem feito, né? Que você vai ter um bom resultado e com o seu resultado você vai ter o seu consultório sempre lotado, né? Isso eu acho Exatamente. importante. Eu acho que são essas duas coisas. Primeiro, gestão. E a gestão, a gente fala, a gestão comercial, a gestão de marketing, gestão num contexto geral. Aqui, Perfeito. eu sendo Simone. É muito importante esse tema, pessoal. Gestão é gestão da vida. É gestão não só daquilo que tecnicamente você precisa saber para poder ajudar uma pessoa, para poder realmente trazer segurança e eficácia na vida, na condução daquele atendimento, na condução daquele projeto nutricional, mas resgatar cada vez mais essa essência de, bom, quando a gente sai da faculdade, existem várias áreas da nutrição. E hoje, querendo ou não, né, Simone, a gente vive um pouco da nossa bolha dentro do ambiente de quem atende no consultório. Existem várias bolhas na nutrição. Se não me engano, no último dado que eu vi, hoje somos 195 mil nutricionistas, né? Aqui em Brasília, né, Simone? Aqui em Brasília é quase 6.200, né? Por aí. Então, a gente tem um crescimento em ascensão da profissão. Muitos nutricionistas formam a cada ano, só que a gente não se prepara para o mercado. Então, desde o marketing, até a parte comercial de vendas, até a parte de como se posicionar nas redes sociais, a parte de como captar clientes, como fidelizar clientes. Então, todo esse cenário, todo esse universo é o que, no final das contas, faz a real diferença. Por quê? Hoje, o que eu mais vejo no mercado, e a gente conversa muito sobre isso, é que temos muitos profissionais excepcionais tecnicamente, excelentes como nutricionistas, mas como gestores, como gestoras, não tem essa estrutura para poder fazer o negócio fluir. E isso é uma grande tristeza. Né? Eu vou muito além. É muito importante lembrar que, às vezes, a pessoa entra para fazer o curso de nutrição e ela já abre um Instagram como falando da área de alimentação e nutrição. E aí a preocupação dela é transformar aquele Instagram ou aquela rede dela em uma rede profissional assim que se forma. Então, na cabeça dessas pessoas, elas acham que durante o curso eu vou aumentando o meu número de seguidores, com o meu conhecimento eu vou agregando a minha rede. Quando eu me formar, eu estou bombando de seguidores. Sim. E aí, essa quantidade de seguidores vão ser o que vai consumir o que ela vai produzir. Então, ela entra naquela de só pensar em número de seguidores e de fazer contatos por conta daquele número de seguidores e conseguir atendimento por conta do número de seguidores. Aí são pessoas tão rasas, né? São pessoas que não têm um conhecimento, não aproveitaram a universidade para aprender, para conhecer as coisas. Perfeito. Aí a gente vê que para lá no meu consultório, aquela pessoa que passou por uma nutricionista que tem 50 mil seguidores, sei lá quantos, sim, só que não tem conhecimento, né? E aí a pessoa fez aquele atendimento bem raso e gerou mais doença para aquela pessoa do que qualidade de vida. Então, eu até falo, isso tem me incomodado, porque eu tenho recebido muitas pessoas desse jeito, que vêm e não só de profissionais nutricionistas, vêm de outros profissionais também com conhecimento raso, né? Sim. Então, é complicado. Perfeito. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que se acostumar e focar no mergulho e não na natação. Porque na natação a gente sempre fica no superficial. A gente sempre fica naquilo que não realmente agrega com valor. E se nós somos profissionais rasos, de verdade, a gente não consegue levar transformação para a vida das pessoas. Porque sempre vai ficar faltando peças do quebra-cabeça que são fundamentais. Então, você que é profissional e está nos ouvindo, se prepare tecnicamente. Seja uma pessoa que realmente conhece a nutrição com profundidade. Você não precisa ficar falando, né? Eu brinco, né, Simone? O cientifiquez. Não, né? O paciente, ele não entende o cientifiquez, a bioquímica. Mas você precisa aprender uma coisa. E esse é um detalhe para você que está nos ouvindo. Uma coisa que a gente poderia cada vez mais trazer para a nutrição. Aprender a ser didático.
aprender a ensinar as pessoas. Porque quando chega no consultório, não adianta você abrir uma imagem de ciclo de Krebs e tentar explicar com a linguagem científica, que o paciente não vai entender. Então a gente precisa de metáforas, a gente precisa de analogias, a gente precisa de realmente de uma estrutura bacana de entrega para os nossos pacientes. E aí, Cid, os meus 2 pontos que eu traria seria, primeiro, a dificuldade de valorização profissional e financeira. E aí isso vai bater em qual ponto? Dificuldade de precificar o seu serviço. Quando você não sabe o seu valor, você não consegue determinar o seu preço. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você investe em autoconhecimento, entendendo, Nutri, que o maior investimento da sua vida é em você mesma, é em você mesmo. Então eu vejo muitas pessoas indo para o lado de preciso estudar mais, preciso de mais conhecimento, preciso de mais pós. E aí entra na obesidade mental e fica raquítico de aplicação. Então você precisa aplicar mais e estudar menos. E fazer com que esse conteúdo seja levado para frente. Agora, quando você sabe quem você é, quando você sabe a sua história, quando você sabe o potencial que você tem de agregar na vida das pessoas e principalmente uma coisa que a gente precisa focar, ter resultado. Quando você tem resultado, você tem certeza que você pode, que você consegue. Quando você, por exemplo, Nutri, sobe o seu preço, sobe o seu ticket, se você não se conhece, você não vai vender. Por quê? Porque aquele preço não está coerente com a forma que você se vê. Então as pessoas elas vão chegar e você mesmo não vai ter confiança de vender aquele produto, porque você não se conhece. Então não é sobre se lotar de conhecimento técnico, é sobre se conhecer, entender o valor real que você tem, nem mais e nem menos. A gente tem que ter pé no chão e saber a fase que nós estamos, mas entrar nessa jornada de entender o seu valor próprio. E aí a gente coloca essa parte do financeiro, da precificação, como uma grande dificuldade que o nutricionista tem hoje, tanto para se enxergar, quanto para saber como fazer isso na prática, né? Como empreender nesse lado. Agora, entrando em outro bloco, se antes da gente ir para a nossa 4ª pergunta, que eu acho que é legal a gente falar disso, da questão do digital. Existiu nesses últimos anos uma digitalização muito grande, né? Vamos colocar aí os últimos 10 anos, desde o advento ali do Instagram em 2011 para 2012, daí para frente, e aí vieram, né, várias evoluções, mas eu vejo que hoje são vários vieses que a gente pode entrar. Mas 2 pontos que eu queria entrar era, primeiro, o preparo do nutricionista para essa nova era. Por quê? O Bill Gates falou isso em 1999. Quem não está no digital, quem não estiver no digital, na próxima década, não existe mais. Então, você Nutri, que, por exemplo, já tem 15 anos de formado, 20 anos de formado ou mais, por favor, se permita, é sobre permissão, se permita a desenvolver essa habilidade, porque a gente precisa de você. Não adianta você achar que só no seu consultório, os pacientes que você tem e você trouxe ao longo da vida, isso vai te levar a ter prosperidade pro resto da vida. Não vai. Então, hoje o digital, ele precisa ser desenvolvida essa habilidade e eu vejo essa dificuldade muito grande, né, de todos os nutricionistas, tanto os mais novos quanto os que já estão numa jornada mais longa. E o outro ponto, é a questão da resistência de pessoas muito importantes em estarem no digital, principalmente professores. Então, eu acho assim, eu posso falar como essa outra geração, né? Me manter no digital é desafiador, né? É quebrar vários paradigmas que a gente tem, né? Sim. E, para mim, a principal dificuldade que eu tenho é em relação entre você ser uma pessoa ética e moral dentro do digital. Perfeito. Porque é muito fácil você fazer um deslize, entendeu? Você se vender por pouco. Né? Então, essa é a dificuldade maior. E o pessoal da minha geração é o pessoal que tem bastante conhecimento técnico, que tem uma experiência boa e que, às vezes, perde mercado por não estar dentro do digital. Então, assim,
a gente tem que realmente perder esse medo de ir para o digital. Eu acho essencial isso. Por isso que a gente procura mentores, né? Esse é o objetivo nosso. Qual foi a segunda? Você falou do... A resistência de professores, por exemplo, professores universitários, que têm toda uma base científica maravilhosa para passar para a população e ainda se veem muito presos em não entrar dentro do digital. Muitas vezes, eu acho que isso deve ser por medo. Tudo que é diferente, que é novo, tem medo, né? E quebrar o medo é uma coisa difícil, mudar é difícil. Mas hoje em dia, eu trabalhei 20 anos com pós-graduação e os nossos professores hoje em dia são todos bem presentes dentro das redes sociais. Até os mais velhos mesmo, a gente vê presença deles hoje lá. Lá a gente já conseguiu colocar todo mundo para esse caminho, né? E professor universitário realmente são poucos que tem, né? E eu acho interessante que realmente, porque é uma forma de você também disponibilizar conhecimento técnico e científico para a população. Perfeito. Né? E você aprende a falar de uma forma mais simples, você vai falar para sua vizinha que te segue, seu vizinho, seu tio que mora em outro estado. Perfeito. Você vai dividir o que você aprendeu com a sociedade. Isso é bárbaro, né? Uau, sensacional. A gente está falando desse processo de resistência, né, a entrar no digital e desenvolver essa habilidade. Simone está comigo dentro da nossa mentoria, né, mentoria específica para nutricionistas, para a carreira de nutricionistas. E o que a gente trabalha lá é muito isso. Realmente se destravar e entender a importância de você estar no digital. É tudo sobre... Às vezes a gente fica com medo, né, Simone, do que as pessoas vão pensar, falar, julgar. Mas uma das coisas que me destravou nessa jornada foi justamente entender que aquilo que eu tinha a compartilhar poderia ajudar uma pessoa, pelo menos. E aí, quando eu tenho essa mentalidade, eu começo a pensar menos em mim e no meu ego, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo, o que será que vão pensar, o que será que vão falar? E eu começo a ir para outra mentalidade de quantas pessoas eu não posso ajudar. Sim. Quem vai criticar, no final das contas, vão te criticar de todo jeito. Se você der certo na vida, vão te criticar. Se você der errado, vão te criticar. Se você não fizer nada, vão te criticar. Então, por favor, se posicione. Por quê? E aí, quando a gente fala dos professores universitários, isso aqui eu desejo e eu declaro que esse nosso podcast chegue em vocês, professores universitários de todo o Brasil, porque a gente precisa de vocês. O conhecimento científico está com vocês. E aí, enquanto isso, tem um monte de blogueira, tem um monte de influenciador, tem um monte de gente que não é nem da nutrição, coach, que está levando desinformação para a população. Então, isso aqui é um pedido de socorro, tá? Porque a gente precisa de vocês lá. Talvez você vai pensar, mas quem sou eu? Né? Eu tenho esse conhecimento aqui que às vezes é muito profundo e muito difícil de ser explicado. Não, então vamos desenvolver uma habilidade, como a Simone falou, de passar isso numa linguagem mais didática, de passar isso numa linguagem mais fácil. Mas eu fico pensando, né, Simone, nos nossos devaneios individuais, eu fico pensando, cara, se metade dos professores universitários desse país começasse a se posicionar no digital, a gente entra numa onda de transformação da saúde que vai bater, sabe aonde? Lá nas nossas crianças, que vão crescer com uma nutrição cerebral totalmente diferente de uma outra geração que não teve essa base. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Sim? Eu acho que faz, mas eu acho assim que esses professores também são pessoas de outras gerações, são da minha geração. Exato. Né? Vai então, ter uma... eles têm que quebrar esse medo de se sentir ridículo. Às vezes minha filha fala, mãe, você vai virar meme. Mãe, cuidado, você tá virando meme, hein? Vou postar, você vai ser meme. Então você vai viralizar. Muito né? bom. Às vezes tem será que eu vou viralizar, você é ridícula? Acho que é isso. Eu já tenho um nome, eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso, exato. Né? Aquela coisa do ego. A gente, para se comportar de uma maneira adequada no digital, você tem que diminuir seu ego. Uau, sensacional. Então, ética, honestidade e reduzir o ego e aumentar o eco. E aí eu complemento-se, diminuir o ego e aumentar o eco. O que é aumentar o eco? Se você estiver se posicionando, você vai contribuir para a população, para todo mundo, né? Para a população, para o Nutri, para as pessoas que estão perto de você, principalmente. E aí, esse conhecimento, eu fico imaginando, no final da vida de um professor universitário desse, que às vezes não se posicionou, o quanto de conhecimento
Que está indo embora, né? que tá indo embora e que às vezes você vai guardar pra você. Tem uma frase que meu pai me ensinou que é assim, Simone: morra vazio. O que é morrer vazio? Tudo que eu tinha, Boa. eu coloquei pro mundo. Eu transbordei, eu não segurei nada. Eu entreguei todo o ouro. E no final da vida, no meu último dia, às vezes no momento que eu estiver ali, eu vou relembrar e vou pensar, bom, tô indo em paz. Porque tudo que eu poderia ter feito, eu não sou perfeito, eu tive meus defeitos, eu tive meus erros, minhas falhas, sou ser humano, mas eu deixei um legado. Então, você, Nutri, que está nos ouvindo e talvez esteja dentro do ambiente ainda universitário, e de verdade, se você ama a nutrição, por favor, se posicione. Porque dentro da faculdade você tem um impacto e é gigantesco. Se não fosse isso, nem eu nem a Simone estaríamos aqui. Então a gente tem que honrar e tirar o chapéu para você. Mas à medida que você não se posiciona, milhares e, quiçá, milhões de pessoas deixam de aproveitar um conhecimento valioso que você poderia compartilhar e poderia levar à frente. Então, vamos lá. Para a gente, para o nosso último bloco, temos aqui uma pergunta muito importante que é sobre o futuro da nutrição no Brasil, né? Eu acredito com todas as minhas forças e com toda a minha convicção que se a gente realmente estiver unido, a gente vai transformar esse país. Porque a nutrição, ela gera educação. E a educação fortalece a nutrição. Então, é uma via de mão dupla. Sim. São as duas caminhando em conjunto. Levar a educação para essas pessoas, para a nossa população, e ao mesmo tempo levar a nutrição. E eu tenho certeza que essa dupla aqui unida e fortalecida por nós e pelo governo e por todo mundo que puder ajudar, principalmente a cultura do país. Então, Simone, antes da pergunta... Bom, já é essa pergunta, né? Olhando para o futuro, como que você imagina que a profissão de nutricionista vai evoluir nos próximos anos? Como que você imagina esses próximos tempos para nós? Então, eu tenho fé, realmente fé, que a gente escolha o lado certo, né? Que a gente aproveite das redes sociais para poder comunicar, Sim. Educar as pessoas, né? Falar sobre alimentação que faça a pessoa mudar comportamento na casa dela. Então, eu acho isso muito importante. Que a gente pense menos na gente, né? Eu até falo, se prostitua menos na nutrição, né? Porque você é o tempo todinho procurado por marcas, produtos. Você é assediado, né? O termo é esse. Sim. Então, você tem que ser muito forte para você não cair nesses assédios, né? E além de tudo, você mesmo viver aquilo que você fala, né? Então, o nutricionista, ele não precisa... Eu até falo assim, a gente sofre muita coisa. Sofre preconceito. Eu tenho nutricionistas colegas que têm sobrepeso ou obesidade que sofrem gordofobia, né? Isso é muito sério. A obesidade é uma doença, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas a gente tem que primeiro se tratar, se cuidar, se alimentar bem, né? Porque para mudar o outro, primeiro você tem que ter a sua mudança, né? Uau, sensacional. A mudança começa de dentro para fora. A mudança começa dentro de nós e ela se manifesta, ela se multiplica para quem está ao nosso redor. E eu ouso dizer que o futuro da nutrição é holístico. E o futuro da saúde também é holístico. Porque cada vez mais a gente entende que sem a base mental, emocional e espiritual, independente da sua religião, a gente precisa trabalhar essas outras esferas. A gente está muito preso dentro da área da saúde somente no físico, somente no biológico, somente no bioquímico. E a gente precisa transcender, a gente precisa entrar num novo paradigma, que é um paradigma de se cuidar como um todo. Olhar para a nutrição como um epicentro da saúde e nutrir essas três esferas, o corpo, a mente e o lado espiritual. Porque quando a gente fecha essa tríade, que eu digo que é a tríade do ser, nós somos o físico, nós somos a mente e nós somos a energia, nós somos a centelha divina. Então, eu tenho certeza absoluta, a gente já entrou nessa nova fase, essa fase de uma nova nutrição. Uma nutrição com outro paradigma, né? Sim. Eu queria falar uma coisa importante, que quando você fala que a alimentação está ligado com essa transformação social, é evidente, um povo bem nutrido é um povo que vai dar melhor resultado psicológico, uma pessoa vai ter crescimento mental, né? Perfeito. E é um povo que não é alienado, né? Então, a nutrição, ela pode realmente fazer uma transformação social muito grande, porque ela vai inibir essa alienação.
né? Exatamente. Se o povo tem um cérebro bem nutrido, a gente foca, a gente concentra, tem memória, tem cognição, tem desenvolvimento de várias outras habilidades que, sem o combustível certo, eu costumo dizer, Simone, que é o seguinte, todo mundo nasce uma Ferrari. Só que uma Ferrari com combustível errado, ela não vai performar em alta potência. Então, óbvio que existem particularidades, né? A gente está trazendo um termo mais generalista da coisa, mas existem. Cada um com a sua genética, cada um com as suas particularidades, cada um com o seu, digamos assim, o seu perfil, o seu DNA, né? O DNA, ele já explica tudo. Mas o ponto é, uma população bem nutrida, principalmente a nível intestinal e cerebral, é uma população que pensa melhor, que produz mais e que sofre menos. Esse é o jogo que a gente precisa jogar a partir de agora. E aí, dentro dessa perspectiva, um outro ponto que vai acontecer muito, é a questão da tecnologia. A tecnologia está avançando, a gente passou desde a era do tijolão, né, do famoso celular tijolão, até agora os celulares mais modernos e tecnológicos. Hoje a gente tem a vida na palma da mão. Né? E cada vez mais isso vai mudar, não tem como a gente voltar atrás. Os especialistas e quem já está aí mais atento à questão das inteligências artificiais, daqui para 2030, nos próximos 5 anos, a gente vai avançar muito rápido. Então, coisas que demorariam antes 100 anos, a gente vai conseguir fazer em 1 ano. Então, existe uma revolução tecnológica que já está em andamento, que já está acontecendo, e você, nutricionista, precisa abrir os olhos. Você precisa acordar. E, Rodrigo, qual é o conselho que você me daria nesse sentido? O conselho é, a inteligência artificial não vai roubar seu emprego. Mas, se você não dominar a inteligência artificial, ela vai. Como assim, Rodrigo? Inteligência artificial, ela não vai tirar o espaço daquele profissional que domina a ferramenta. A inteligência artificial é uma ferramenta. Se você não a domina, ela vai te dominar. Sim. Se você domina ela, a tua empresa vai ser otimizada. O teu negócio vai ser otimizado. Por exemplo, criação de conteúdo. Às vezes, uma linha editorial de conteúdo que você demorava 1 mês para fazer, você vai fazer em 1 dia. Você vai fazer, às vezes, em 1 hora. Então, as coisas vão ser aceleradas e, principalmente, aí vem um ponto. O nutricionista ele precisa se diferenciar e ter realmente um método. Por que, Simone, um método? Porque hoje, na inteligência artificial, no ChatGPT, você já consegue fazer uma dieta, obviamente, que nunca vai ser igual a de um nutricionista, né? Não tem, inclusive o próprio ChatGPT ele fala, procure um nutricionista para uma recomendação específica. Mas essa semana eu estava com algumas mentoradas e eu fiz o teste na frente delas. Hoje, com uma orientação que você escreve em 15 segundos, solicitando uma dieta para o ChatGPT, por exemplo, ele já te dá, em 45 segundos, o cálculo dessa dieta, a dieta feita, distribuída, com lista de compras, lista de substituição, cardápio para quantos meses você quiser. Nutri, se você aceitar entregar meia boca, o mercado vai engolir você. Então, isso não é para te causar medo nem desespero. Isso é para te causar o que eu chamo de senso de urgência. É você entender que agora é a hora. O futuro é hoje. Se você não tomar essa decisão de se profissionalizar como empresária, como empresário, você não vai conseguir ficar na nutrição. Isso é muito sério. Isso que eu estou falando com muito profissionalismo, com muita ética, porque eu preciso te abrir os olhos. Senão você vai ficar para trás e você não vai conseguir realmente exercer a profissão que você ama da forma que você poderia fazer e com todas as pessoas que você poderia ajudar. Como que você vê isso? Você tem conversado com o pessoal em relação a isso? Então, eu tenho conversado com pessoas que não são nutricionistas que recorrem à inteligência para pedir uma dieta e me mandam, olha, essa aqui eu pedi, o que você acha? Aí olha só. É por aí mesmo, né? O que você acha dessa dieta que eu peguei na inteligência? Olha só. Aí eu falo, ela tem a ver com a sua necessidade? Ela olha as suas especificidades. Perfeito. Né? Então é isso, porque esse é o X da questão. Ele nunca vai estar olhando com um olhar humano, né, para a pessoa.
com as minúcias do que a pessoa te fala. Ela não vai ter nunca esse grau de pureza, a dieta, né? Então, é muito interessante. Agora, cabe nós, os nutricionistas, sabermos utilizar isso de uma forma aliada, né? A inteligência ela vai ser minha aliada, não vou lutar contra ela, eu vou ter que me juntar a ela, né? Porque se eu lutar, eu vou perder, é lógico, né? Então, eu preciso me juntar a ela para eu ter um bom resultado, né? Eu raramente procuro... consulta, mas agora já comecei a consultar algumas coisas e falo, nossa, isso aqui facilita muito a vida, né? Então, muito. É por aí, é usar como um facilitador mesmo, Exato. Né? E aí, quanto mais, aí a gente entra no seguinte ponto, falando desse tema de aliar a tecnologia, de aliar a inteligência artificial e não ter ela como inimiga, né? Brilhante, Simone, sabedoria pura. O que a gente vai entrar? Na era da ultra personalização. Como assim? A gente costuma dizer, né? Olha, eu faço uma dieta personalizada, eu faço uma dieta individualizada. Mas o princípio é, se você calcula, que é sua obrigação. Se você entendeu as necessidades do paciente, que é sua obrigação. Que é sua obrigação. Se você avaliou, se você fez anamnese, se você aplicou questionário, independente disso, tudo isso faz parte da sua obrigação. Então, a dieta é personalizada. Ela precisa ser personalizada, senão ela está errada. Só que agora a gente está entrando numa era em que, quando você une a sua história, o seu conhecimento, a sua vivência, tudo que está dentro do seu HD com a tecnologia, e óbvio, de forma estratégica, você precisa saber fazer isso, você consegue ultra personalizar o tratamento para o seu paciente. Então esse paciente ele vai ter não somente um pedaço de papel, como antigamente era, né? Quem aí não foi da época de pegar a dieta e pregar na geladeira e deixar a dieta lá na geladeira. Hoje a gente vai entrar numa nova era, realmente. Numa era em que a tecnologia, ela vai estar do nosso lado, trazendo informações e trazendo dados importantes para que você tome decisões de acordo com a sua individualidade. Só que o que a Simone falou é de extrema importância, por quê? Porque a inteligência artificial, ela tem um detalhe. Ela não faz e nunca vai fazer o que um ser humano pode fazer. Ela pode deter todo o conhecimento do mundo. Ela pode ter toda a base de dados de livro, de artigos e do que for. Mas ela nunca vai ter o feeling humano. Ela nunca vai ter a troca de energia humana. Ela nunca vai ter a sensibilidade de você estar olhando no olho do seu cliente e você saber o que ela precisa. Então, a dieta calculada, a dieta, o básico, o medíocre, ele vai sair de moda. Por quê? Porque se você entregar meia boca, ninguém vai sair. Olha o que a Simone falou, as pessoas estão fazendo a dieta e vindo perguntar pra gente. Mas por que as pessoas perguntam para a Simone, por exemplo? Porque a Simone é uma autoridade. Porque as pessoas sabem do repertório que a Simone tem e, independente da pergunta que essa pessoa trouxer, a Simone vai saber conduzir, vai saber responder. Agora, você, Nutri, que não está preparado, o que vai acontecer? Você acha mesmo que alguém vai sair de casa para ir pegar uma dieta no seu consultório? Não vai. Não vai. Não resista. Não resista à nova fase. Não resista ao novo paradigma. Porque as pessoas, elas não querem gastar dinheiro. Tem gente que investe muito alto em saúde, mas tem uma grande parte da população que não valoriza e que quer, e é aquela pessoa que te pede desconto. E é aquela pessoa que fala que a sua consulta tá cara. É aquela pessoa que reclama de pagar R$1.000 no seu atendimento, mas ela tá lá no final de semana gastando com coisa besta. Mas ela tá lá se entupindo de iFood. Você abre o iFood dela, tá lá não sei quantos R$1.000 todo mês que ela tá torrando no iFood. Então, existem pessoas que valorizam e pessoas que não valorizam. Então, Nutri, se prepare. Por quê? Agora, não adianta você ter o PhD, o mestrado, o doutorado, as 20 pós-graduações, porque todo o conhecimento está disponível para a população. Isso não sou eu que estou dizendo. Essa é a realidade dos fatos. Então, hoje, qualquer coisa que você jogar no ChatGPT, ele vai te dar rapidamente. Isso eu estou falando até da versão gratuita, fora as versões pagas e profissionais. Então, a guerra, ela não é contra a tecnologia. Ela é junto com a tecnologia contra a desinformação. A nossa guerra é contra a desinformação e contra o reducionismo. E aí, para a gente fechar, se a gente está falando dessa perspectiva, né, de futuro, uma das coisas que a nutrição holística e o holismo, a gente combate muito, é a visão reduzida da nutrição. Essa visão rasa que a gente falou, né? Essa visão de considerar que tudo é caloria.
focar numa alimentação com um monte de ultraprocessado. A gente não pode ser hipócrita. Se você come X, Y ou Z, se você toma refrigerante, se você faz isso ou aquilo, simplesmente seja você e entenda o processo. Mas o ponto é, somos profissionais de saúde. Nós precisamos incentivar a saúde. Então, eu tenho uma frase que fala assim, nutricionista de verdade incentiva comida de verdade. Sim. Isso não quer dizer que a pessoa nunca vai tomar um refrigerante, nunca vai comer açúcar ou nunca vai comer uma coisa que ali no momento, um ultraprocessado que ela estava afim. Somos seres humanos. A gente precisa trabalhar, e é esse o ponto que eu queria pra gente fechar. Temos mais 4 minutos ali pra gente encerrar. Que é o quê? Estamos numa era que tudo se resume a faz dieta flexível. Come o que você quiser, só encaixa nas calorias e você vai ser feliz, saudável e vai ter uma estética legal. Como que você vê essa visão reduzida da nutrição, Simone? Se funcionasse, estava bom, né? Porque não funciona. A gente sabe que não é só o que você come, nem só a caloria que você coloca para dentro que funciona, né? Então, assim, flexível até que ponto? Você pode realmente perder peso. Sim. Né? Mas com certeza você não está ganhando saúde. Né? Você não está se nutrindo bem, né? Perfeito. Eu tenho uma grande amiga minha que mora fora que trabalha bem com esse tipo de dieta, mas ela faz boas escolhas. Então, quem procura, ela vai fazer uma dieta flexível fazendo boas escolhas. Perfeito. Então, sempre a gente volta na educação, né? Exatamente. O final é a educação nutricional. Perfeito. Tem que voltar sempre lá, né? Sim. É por aí. Eu acho que fazer o simples bem feito é a solução, entendeu? É a receita. Receita. A gente hoje tenta complicar demais as coisas, sendo que o que vem da raiz, o que vem do simples, como já diria Leonardo da Vinci, né? Simplicidade é o último grau da sofisticação. É exatamente então, isso. Que sejamos mais simples e que a gente busque, né? Eu acho que uma mensagem final que eu poderia deixar é a gente buscar esse caminho do meio. É a gente não ir para os extremos, né? A gente falou de dieta carnívora, que é uma dieta extremamente restritiva, por exemplo, que tem vários poréns que a gente poderia, né, falar aqui. E vários outros tipos, né, de dietas. Dieta do ovo, você vai comer 20 ovos ao dia, 10 ovos. Tem várias questões que podem ser trabalhadas. Só que eu vejo que a desinformação e a dificuldade de ter saúde está justamente no radicalismo e nos extremos. Então, ou corta tudo, ou não corta nada, ou só come tudo saudável, ou come qualquer coisa, faz isso, só isso que funciona. Então a gente precisa olhar para o holos. O holístico vem do grego holos, que vem do todo, do total. Então a gente olha para o todo do paciente, tudo que está influenciando. A rotina dele, os hábitos, a cultura, às vezes o aspecto religioso, da onde aquela pessoa vem, quais são as raízes dela. Então, o recado que fica aqui final, pra gente finalizar, eu agradecer a Simone, é que a gente tem uma nutrição mais verdadeira, mais ética, mais honesta, que as pessoas que detêm o conhecimento se posicionem, que a gente se prepare para a nova era e para toda a tecnologia que está vindo, e que a gente seja mais simples. Sim. Né, Simone? Não complicar as coisas, não querer sofisticar demais, mas trazer a simplicidade como centro da nossa vida para que a gente sofra menos, seja mais feliz e valorize o simples. Né? Valorizar o simples talvez seja uma das maiores riquezas que a gente pode ter na vida. Com certeza, é isso que eu busco no meu dia a dia, é isso que eu busco na minha profissão, né? Fazer o simples bem feito, né? Isso aí. Simone, obrigado, Obrigada a você pelo carinho. oportunidade. Obrigado pela troca. Maravilhoso a gente falar para nutricionistas e com nutricionistas. E eu desejo que essa mensagem chegue nos 195 mil nutricionistas desse país. Amém. Amém. Tamo junto. Então. Um beijo para vocês. E pra gente fechar com chave de ouro, vou compartilhar aqui o nosso Instagram. Vocês que chegaram até aqui. Simone, qual que é seu Instagram para o pessoal poder te seguir? O meu é SM Nutrição e Medicina. @SM Nutrição e Medicina. E o meu, ou Simone CR Santos. Ou @Simone CR Santos. Fechado? E o meu, @Rodrigo Mendanha Nutri. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês gostaram desse podcast, deixa aqui um comentário. Se você extraiu algum insight valioso, comenta aqui pra gente. Ou se você tem alguma dúvida, estamos também dispostos a poder te ajudar. Obrigado, Simone. Como eu sempre digo, estamos juntos e somos um só.
Motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso.